iniciar a gravação aqui. Tá dando para ver a tela aí? Então, falar um pouquinho sobre esses limites no infinito. E junto com isso, a gente vai ter que falar sobre essas chamadas de assíntotas horizontais. Como a gente tem o nome horizontal, dá a entender que a gente tem também assíntotas em outras direções, tá? Se você pegar, por exemplo, uma função como essa daqui, f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado mais 1, é interessante que a gente busque saber o que acontece quando esse x assume valores muito grandes, né? E o que ocorre quando esses valores são muito pequenos? Então, a ideia dos limites, ele contribui muito aqui para a gente compreender o que acontece com essas funções para valores muito grandes ou muito pequenos, né? E aí, a gente pode testar alguns valores aqui, por exemplo, f de 2, que eu quero entrar na chamada. F de 2. O f de 2 vai ser 2 ao quadrado menos 1 sobre 2 ao quadrado mais 1, que vai ser 4 menos 1 sobre 4 mais 1. Isso vai ser 3/5, que vai ser um número menor do que 1. Inicialmente, a gente percebe isso. Se eu aumentar mais, se eu colocar, por exemplo, f de 20, eu vou ter 20 ao quadrado menos 1 sobre 20 ao quadrado mais 1. 20 ao quadrado vai dar 400. E o meu quociente fica dessa forma. Então, a gente vai ter 399 dividido por 401. Como o numerador é menor do que o denominador, a gente também percebe que esse número vai ser menor do que 1. E, pelo conhecimento que a gente tem de frações, ele vai ser próximo de 1. Só que
sendo menor do que 1. Tá? Se a gente pegar um x tendendo ao infinito, ou seja, um valor muito grande, o que acontece com f de x, né? Eu peguei dois valores. Dois valores que me mostraram que eu tenho como resultado números que são menores do que 1. Então, será que quanto maior for esse número, ele vai continuar sendo próximo de 1, só que menor do que 1? A gente, com dois exemplos, não é suficiente para a gente concluir isso, né? Mas a gente sempre vai pegar um número, elevar ao quadrado e tirar 1, e dividir por esse mesmo número ao quadrado e somar 1. Então, quando o x se aproxima de mais infinito, quando o x se aproxima de mais infinito, tirar 1 ou somar 1 vai se tornar cada vez mais irrisório, né? Por exemplo, se tem 1 bilhão, tirar 1 é diferente de você ter 4 e tirar 1. Quanto maior o número, mais digamos assim, menos diferença vai fazer você tirar 1 ou somar 1. Então, esse é o primeiro ponto. Se a gente plotar esse gráfico aqui, que eu vou fazer isso agora, o que a gente vai ter, né? Vamos verificar isso daí. A gente tem indicativos de que esses valores se aproximam de 1, né? Apesar de nunca chegar a 1, né? Porque o meu numerador nunca vai ser igual ao meu denominador, com exceção do... Com exceção não, né? Porque quando x for igual a 0, a minha função vai assumir o valor igual a menos 1. Daqui a pouco a gente vê isso. Vou compartilhar aqui com vocês a tela do GeoGebra, e aí eu vou colocar essa função no GeoGebra para a gente estudar melhor. Então, eu escrevo aqui f de x igual x igual a x ao quadrado menos 1, tudo isso dividido por estou fazendo uma coisa errada. Entre parênteses, dividido por x ao quadrado mais 1. Né? Tá aqui de novo, que não deu certo. X ao quadrado menos 1, dividido por x ao quadrado mais 1. E o que nós observamos aqui? Que para valores muito grandes ou muito pequenos, o meu gráfico ele vai se aproximando de y igual a 1. E se a gente plotar aqui y igual a 1, o software vai mostrar para a gente como se fosse uma interseção entre os dois gráficos. Mas na prática isso nunca vai acontecer, porque algebricamente a gente consegue mostrar que esse número sempre vai ser menor do que 1. Tá? E pelo gráfico a gente se convence disso daí. Tá?
Por quê? Porque eu estou pegando um número, tirando 1 e dividindo por esse mesmo número, somando com 1. Então, o numerador sempre vai ser menor do que o denominador. Consequentemente, f de x vai ser menor do que 1. Não existe nem a possibilidade de ser igual a 1, tá? Então, esse gráfico aqui em azul é o que a gente chama de assíntota horizontal. Ou seja, é um limite gráfico do gráfico da minha f. Então, a gente chama ele de assíntota horizontal por ser da forma y igual a uma constante. Aí você pode perguntar, existem assíntotas verticais? Existem. Mas isso aí é uma outra parte de limites no infinito, tá? Primeiro a gente trabalha com assíntotas horizontais, tá? Vou voltar aqui para nossa página de anotações para mostrar como que fica essa ideia de limite neste caso, né? Então, essa ideia da f se aproximar cada vez mais de 1, a gente escreve o seguinte: o limite da f de x quando x tende ao infinito vai ser igual a 1. Ou a gente escreve explicitamente a função. E graficamente a gente percebe que para números muito pequenos isso também acontece. Então a gente escreve como? Que o limite da f quando x tende a menos infinito também vai ser igual a 1. Ou o limite da função quando x tende a menos infinito vai ser igual a 1. Então, essa situação é um dos casos de limites no infinito, tá? A definição que segue é a seguinte: seja f uma função definida em algum intervalo de a mais infinito. Então, o limite da f de x quando x tende ao infinito vai ser igual a L, melhor dizendo, significa que os valores da f ficam cada vez mais próximos de L. Quanto maior
for o valor de x. Em alguns casos, você pode ver também o seguinte, que a função tende a L quando x tende ao infinito. Nesse gráfico, coincidiu. O gráfico acabou fazendo com que a função ficasse completamente abaixo da assíntota y igual a 1. A gente tem algo dessa maneira. Se aqui é 1, só ela vem aqui assim, que é menos 1, e a assíntota tá aqui. Então, sempre que acontecer um limite desse tipo, a gente sabe que existe uma assíntota horizontal, tá? Esse é o primeiro passo. Analogamente, a gente tem limite da f de x, quando x tende a menos infinito, igual a L. Tá? Vou dar a sugestão aqui para vocês escreverem a definição neste caso, baseado na definição para mais infinito. Só que nesse caso eu não vou ter números grandes, eu vou ter números cada vez menores. E a reta y igual a SL é chamada de assíntota horizontal. Se um desses limites acontecer. Se o limite da f quando x tende a menos infinito for igual a L, ou quando o x tende a mais infinito. Por quê? Um ou outro. Pode ser que aconteça nos dois casos? Pode. Mas existem funções que se aproximam muito de um valor em apenas uma das direções e na outra não. Isso vai depender da situação, vai depender da função. Por exemplo, aí tem bastante gente querendo entrar aqui. Boa noite, Lívia. Dá um exemplo aqui. Encontre
limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, e o limite de 1 sobre x, quando x tende a menos infinito. E como é que a gente escreve, né, esse limite? Qual seria esse limite? Quando x tende a mais infinito. Imagine o valor de x assumindo valores cada vez maiores. O que é que vai acontecer com essa fração? Perfeito. Ela vai ficar cada vez menor. Por quê? Porque eu pego a unidade e divido por um valor cada vez maior. Então, o resultado dessa divisão vai ser um número cada vez menor. Então, a gente precisa escrever isso para argumentar que o limite, nesse caso, vai para zero. Né? Ele nunca chega a zero, mas ele tende a zero. Então, a gente pode escrever assim. Observe que para x arbitrariamente grande, teremos 1 sobre x cada vez mais próximo de zero. Ou seja, o limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, é zero. E a gente pode fazer um argumento semelhante para quando x tende a infinito, né? A diferença é que ele vai se tornar cada vez mais próximo de zero, porém negativo, porque eu tenho um número positivo dividido por um número negativo muito grande, cada vez maior. Note ainda que para x arbitrariamente grande, porém negativo, ou arbitrariamente grande em valor absoluto, mais negativo, teremos 1 sobre x negativo e cada vez mais próximos de zero. Ou seja,
limite de 1 sobre x, quando x tende a menos infinito, também igual a zero. Tá? Tem uma consequência importante dessa definição e das propriedades de limites, que é o seguinte: limite, quando x tende ao infinito de 1 sobre x, é igual a zero. Né? E se o meu denominador for uma potência de x? X ao quadrado, x ao cubo, x a n, né? O que vai acontecer? Esse número do denominador vai ficar cada vez maior, só que mais rápido. E vai tender a zero do mesmo jeito. O que vai mudar é a velocidade que a função se aproxima desse zero. Tá? E aí isso é um teorema. Por que isso é importante? Porque em alguns casos a gente vai precisar manipular a expressão da função e vai chegar nesses termos. Tá? Se R for um número racional, então o limite de 1 sobre x elevado a r, quando x tende a infinito, vai ser igual a zero. E se R lembrando que se R for racional, tal que x elevado a r esteja definido, para todo x, então limite de 1 sobre x elevado a r, quando x for tender a menos infinito, vai ser igual a zero. Por quê? Porque quando você tem um número negativo aqui, né? Se você pega um número negativo e eleva a um número racional, por exemplo, menos 3 ao quadrado, beleza, é 9. Mas e se eu pegar menos 3 e elevar a 1 meio? Isso seria a raiz quadrada de menos 3. Isso não está definido nos reais. Por isso que quando a gente vai falar nesse teorema do limite de 1 sobre x elevado a r, a gente precisa ter o cuidado para que x elevado a r esteja definido. Porque o x aqui pode ser um número, ele vai ser um número negativo, né? E aí dependendo do número x e dependendo do número r, eu posso ter uma raiz que não está definida nos reais, tá? Então, se o r for racional e x elevado a r estiver definido para todo x, então esse limite é igual a zero. Tá? Vou fazer aqui um exemplo que vai mostrar a aplicação dessa ideia de limite no infinito, tá? Olha só.
calcule o limite quando x tende ao infinito de 3x2 menos x menos 2, tudo isso dividido por 5x2 mais 4x mais 1. Né? E aí, qual é a ideia? Primeira coisa, quando você está tratando de x tendendo a infinito, no quociente, observe o numerador e o denominador. Se o numerador é um polinômio, quando x tende ao infinito, ele também vai tender ao infinito, assim como o denominador. Por quê? Porque eu estou pegando um número muito grande, elevando ao quadrado e multiplicando ele por 3. Depois tirando x, depois tirando 2. Aparentemente. Né? O denominador também, separadamente. Eles aumentam. Ficam arbitrariamente grandes, separadamente. Mas a gente não sabe o que acontece com a razão. Então, nessa razão, a gente pode ter uma assíntota, ela pode explodir, né? Como a gente diz, ela pode ir para mais infinito ou para menos infinito, né? Então, a gente precisa manipular essa razão para verificar se surgem algumas razões, como a do teorema. Porque a gente sabe o que acontece se a gente tiver algo do tipo 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a mais infinito. A gente sabe que isso aqui vai tender a zero. Ok? Então, qual é a ideia aqui? A ideia é o seguinte. Como x é diferente de zero, porque o x está assumindo valores cada vez maiores, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dividir o numerador e o denominador pela maior potência do x. Tá? Como assim? A gente vai reescrever o limite. Nesse caso, com x tendendo a infinito, tá? Por quê? Porque se a gente usar as propriedades de limite do quociente e for substituir, você vai ter uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. E a gente precisa garantir, verificar se realmente é isso. Então, a gente vai pegar o numerador e dividir por x ao quadrado, bem como o denominador, porque o número que eu divido o numerador, eu vou dividir o denominador. Se fosse x ao cubo, gente, você dividiria por x ao cubo, tá? Eu vou deixar até uma listazinha com exercícios do livro para vocês treinarem isso. Quando a gente faz isso, né? Botei x tendendo a zero aqui, né? Fazer x tendendo a infinito. Vou fazer bem pausadamente aqui, para não termos dúvida. Se eu tenho 3 termos divididos por x ao quadrado, isso é a mesma coisa de eu ver esses termos, cada um separadamente sendo divididos por x ao quadrado, tá?
Tudo isso dividido pelos termos aqui de baixo. E aí, pensa o seguinte, o x é um número muito grande, mas ele está definido, ele só é um número muito grande. E o número ao quadrado, ele vai poder ser simplificado com o número que está no denominador. Ok? A mesma coisa é no denominador aqui. Então, na parte de cima vai sobrar 3 e na parte de baixo vai sobrar 5. Três, 5. Vou fazer aqui do lado, ó. X sobre x2. Isso vai dar 1 sobre x. Então, no numerador eu vou ter 3 menos 1 sobre x, menos 2 sobre x ao quadrado. E no denominador, 5 mais 4 sobre x, né? Mais 1 sobre x ao quadrado. Simplifiquei ao máximo aqui os valores com x. Por que eu faço isso? Para poder aplicar o teorema que nós vimos anteriormente. Porque eu sei que quando o x tende ao infinito, uma constante dividido por esse número vai ser um número arbitrariamente pequeno. Ou seja, aqui eu posso aplicar as propriedades de limite, limite do quociente, limite da soma, limite da diferença. Por quê? Porque eu sei calcular o limite no infinito nesses casos aqui. O que eu quero dizer é, eu aplico o limite quando x tende a infinito de 3 menos 1 sobre x, menos 2 sobre x ao quadrado, dividido pelo limite quando x tende a infinito de 5 mais 4 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado. Né? Limite do quociente. E agora eu posso aplicar. Por que isso? Porque o meu denominador, vocês vão observar, que vai ter o limite de uma constante. E essa constante é diferente de zero. E os outros limites serão iguais a zero. Então, o meu denominador vai ser diferente de zero. Então, eu vou ter limite de 3, quando x tende ao infinito, menos o limite de 1 sobre x, quando x tende ao infinito, menos, aí eu tenho limite de 2 sobre x ao quadrado, quando x tende ao infinito. Mas eu posso ver esse 2 sobre x ao quadrado como 2 vezes 1 sobre x ao quadrado. E aí eu posso colocar o 2 para frente desse limite. Tudo isso dividido por limite de 5, quando x tende ao infinito, mais 4 vezes o limite de 1 sobre x, quando x tende ao infinito, mais o limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende ao infinito. Bom, limite de 3, quando x tende ao infinito, é 3. Menos o limite de 1 sobre x, que é 0.
menos 2 vezes o limite de 1 sobre x ao quadrado, quando o x tende ao infinito, que também é zero. Tá? E fazemos o mesmo no denominador. Limite de 5 quando o x tende ao infinito é 5, mais 4 vezes o limite de 1 sobre x quando o x tende ao infinito, que a gente viu que é zero, mais o limite de 1 sobre x ao quadrado, que a gente viu que é zero. Bom, o numerador vai ficar 3 e o denominador vai ficar 5. Então, à medida que o x se aproxima, melhor dizendo, à medida que o x assume valores cada vez maiores, na função f de x aqui, a minha função vai se aproximar de 3/5. É interessante. Vamos aqui pro GeoGebra para a gente observar como seria a assíntota horizontal. Tá? Então, o limite da função é 3/5. Agora, se ela vai estar por cima do 3/5, por baixo do 3/5, oscilando, a gente não sabe, mas acho que tem uma noção do comportamento dessa função, né? Então, vamos colocar aqui essa expressão. Estão vendo GeoGebra aí? Dividido por 5x ao quadrado mais 4x mais 1. Pronto. Perceba que ela tem um comportamento diferente daquelas funções que a gente conhece, né? Quadrática, função raiz, né? Mas é possível esboçar esse gráfico que a gente está com o GeoGebra, mas se a gente não tivesse um software, a gente saberia que quando o x tende a mais infinito, o gráfico se aproxima de... Opa, tem 93. De 3/5, né? Perceba que a esquerda, ela vem por cima, né? Indo para menos infinito. E para mais infinito, ela vem por baixo. Por cima e por baixo é nesse sentido. Ok? Aqui, parece que os gráficos coincidem, mas eles não coincidem, tá? Ou seja, um bom curso de cálculo, né? Quando tem tempo, quando tem realmente condições, pessoal, o curso de cálculo termina, de cálculo 1, com a gente dando uma função para vocês e vocês tendo a capacidade, baseada em tudo que vocês aprenderam de limites, de esboçar o gráfico dessa função somente estudando os limites dela, certo? Então, a gente calculou que o limite é 3/5 e usando um software, a gente observou como é que se comporta, né? Então, essa é uma das aplicações de limite no infinito. Acho que dá tempo de fazer mais uma para a gente seguir o resto da noite. E aí é interessante que quando vocês estiverem estudando, vocês sempre paralelamente vão construindo esses gráficos com o GeoGebra, né? Para fixar mesmo essa ideia. E é interessante que eu sou nova, mas no meu tempo de cálculo 1,
os celulares eles não eram avançados o suficiente para ter o GeoGebra no celular. Então a gente só tinha acesso ao GeoGebra no computador mesmo, no notebook ou no laboratório. Hoje em dia não. Hoje em dia é algo assim difundido ao máximo. Então aproveitem esse recurso, viu? Que ajuda demais. Fazer um outro. E aí, como o Adilson bem lembrou, y igual a 3/5 é uma assíntota horizontal da f de x igual a 3x2 menos x menos 2 sobre 5x ao quadrado mais 4x mais 1. Tá? Estou vendo aqui um exemplo que não demanda tanto tempo por conta do horário. Tem uma aqui com raiz quadrada, mas eu acho que vou fazer. Qualquer coisa a gente continua na próxima. Assim, é o exemplo 2. Eu ia pular mais pra frente, mas como a gente não chegou em limites infinitos que dão infinito, ia dar um pulo muito grande. Determine as assíntotas horizontais e verticais do gráfico da função f de x igual a raiz quadrada de 2x ao quadrado mais 1 sobre 3x menos 5. Tá? Bom, inicialmente a gente não tratou de assíntotas verticais, né? Que é o seguinte: a ideia de assíntota vertical é, à medida que o x se aproxima de um número, a função ela explode, ou seja, ela assume valores cada vez maiores ou menores. Ela vai para infinito ou menos infinito. Então, primeiro vamos começar com aquilo que a gente viu agora, que é calcular o limite no infinito. Tá? Então, limite de f de x, quando x tende a mais infinito. E depois a gente trata do x tendendo a menos infinito, tá? Então, esse limite vai ser
quando x tende ao infinito, de quem? Raiz de 2x ao quadrado mais 1 sobre 3x menos 5. Então, a estratégia é a gente dividir por uma potência, por uma potência de x, para a gente chegar em algo como 1 sobre x ou 1 sobre uma potência de x. Como no meu numerador eu tenho 2x ao quadrado, mas ele está dentro de uma raiz, vamos olhar para o denominador, tá? O denominador é 3x menos 5, ok? É 3x menos 5. Mas e o numerador? Para colocar a variável no denominador, ou no denominador de 3x menos 5, basta eu pegar 3x menos 5 e dividir por x, que é a maior potência de x no denominador. Porém, no numerador, eu tenho 2x ao quadrado mais 1 dentro de uma raiz, tá? O que acontece se eu dividir por x? Imagine que você não tem mentalmente isso resolvido, você não lembra ou não sabe. Eu tenho que achar uma forma de, entre aspas, colocar essa divisão para dentro da raiz, tá? Então, você tem que pensar qual é o número que é a raiz quadrada da x. A raiz quadrada de que número positivo da x? Deixa eu ver se vocês estão craques aí. Perfeito. Lembrando que o x é positivo, né? Porque ele está indo para mais infinito. X ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado, com x positivo, é x. Então, isso daqui eu posso unir, porque eu tenho o quociente de duas raízes. Então, isso pode ser a raiz quadrada de 2x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Então, vou fazer bem pausadamente essa parte do numerador aqui, para não confundir, tá? 2x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado vai dar 2 mais 1 sobre x ao quadrado. Então, eu vou até colocar aqui, esse é um rascunho, tá bom? Então, esse limite, eu vou dividir todo mundo por x. Então, isso aqui vai ficar 3 sobre x, desculpa, vai ficar apenas 3, menos 5 sobre x, raiz de 2 mais 1 sobre x ao quadrado. Essa parte aqui do numerador gera muita dúvida, tá? Por isso que eu deixei esse balãozinho aí do lado, pra gente consultar quando for preciso. Feito isso, eu posso colocar o limite para dentro dessa raiz. Propriedade de limite, tá? Raiz do limite de 2 mais 1 sobre x ao quadrado, dividido pelo limite, quando x tende ao infinito, de 3 menos 5 sobre x. Resultado. A gente pode separar dentro dessa raiz limite de 2, quando x tende ao infinito,
mais o limite de 1 sobre x2, quando x tende a infinito. Tudo isso sobre limite de 3, quando x tende ao infinito, mais o limite, menos, né? O limite de 5 sobre x, quando x tende ao infinito. Por sua vez, isso vai ser raiz quadrada de 2 mais este limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende ao infinito, é 0, sobre limite de 3 quando x tende ao infinito, que é 3, menos o limite de 5 sobre x, quando x tende ao infinito. X vai assumir valores cada vez maiores. Então, quando eu pego 5 e divido por um número muito grande, isso tende a 0, tá? Então, isso vai ser igual a raiz de 2 sobre 3. Em outras palavras, quando x tende a mais infinito, f de x tende a raiz de 2 terços. Então, y igual a raiz de 2 terços é uma assíntota horizontal, certo? Aí, o que acontece? Acabou? Não. Por quê? Porque a gente precisa ver, se a gente for fazer uma análise realmente global, a gente precisa ver o que acontece quando o x tende a menos infinito. Certo? Só que para x negativo, o numerador da minha função está definido. O numerador da função é raiz quadrada de 2x ao quadrado mais 1. Aí você precisa se perguntar, eu posso atribuir valores negativos nesse numerador? O que vocês acham? Perfeito. Se for uma potência par, beleza. E eu somo 1, então vai continuar positivo. Agora, se fosse x ao cubo, aí já daria problema, né? Beleza. Então, pelo numerador, x tendendo a menos infinito, ok. Agora, existe algum valor que torna o meu denominador igual a 0? Aí você... Isso. Como a gente estava tratando de números muito grandes, a gente não precisava se preocupar com esse denominador, tá? Agora, nem com números muito pequenos. Então, o próximo passo, que eu vou deixar aí para vocês completarem. Calcule limite da f quando x tende a menos infinito. Calculou. Vai dar um número? Vai dar mais ou menos infinito? Vamos verificar. E por que eu perguntei sobre aquele número, né? 3x menos 5 vai ser igual a 0 quando o x for igual a 5 terços, né? Então, você vai ter que calcular o limite da f quando x tende a 5 terços pela esquerda e quando
x tende a 5/3 pela direita. Por quê? Porque aqui é um ponto de indeterminação. Não existe, essa função não existe para x igual a 5/3. Mas o que acontece com o gráfico dessa função nos arredores de 5/3? É aí que surgem as assíntotas verticais. Muito possivelmente, essas assíntotas ou serão ambas para mais infinito, ou uma para mais infinito e outra para menos infinito, ou as duas para menos infinito, tá? Então, eu vou deixar para vocês calcularem isso daí, mas o acompanhamento vocês podem fazer pela página 123 do livro. Tem lá tudo explicado, do livro do Stuart. E eu vou deixar, junto com a gravação, uma lista de exercícios com o número das questões do livro do Stuart para vocês treinarem essa parte. Se quiserem, né? A gente vai ter aula no sábado, mas não custa conferir depois, porque são limites importantíssimos, né? Só uma última coisa que a gente pode concluir é o seguinte: com essa ideia de limite no infinito, a gente consegue verificar que o limite de e elevado a x, quando x tende a menos infinito, a gente consegue calcular ele. Por quê? Isso daqui perceba que o x está tendendo a menos infinito. Então, ele vai ser da forma 1 sobre e elevado a x positivo. Né? 1 sobre e elevado a x com x positivo. Então, isso é zero. Por quê? Porque eu tenho um número positivo elevado a um número muito grande que está dividindo 1. Então, se você observar o gráfico da função exponencial, ela vem do zero e sobe, né? Por quê? Porque quando x tende a menos infinito, a função vai tendendo a zero. Ok? Então, são coisas que a gente vê lá no ensino médio e pode se perguntar, poxa, mas por que o gráfico tem esse formato, né? E aí o cálculo nos ajuda a plotar essas curvas aí com as propriedades de limite, tá? Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Queria agradecer a presença de vocês. Posso encerrar a gravação, gente? Joia. Vou encerrar aqui.